dia e dou 2 tapas em ti. Eu vou tomar esses 2 tapas, cara. Vou pra 4 vidas. Bam. É isso. Pra você que tá nos acompanhando, a gente tá aqui jogando King of Tokyo, do Andrew Garfield. Não é Andrew Garfield. Richard Garfield. Eu achei o cara, misturei o cara do Homem-Aranha. O cara é um fanático do Magic. Começa com Epic Fail. Dane-se. Tem mais do que um apartamento em cartas de Magic. Chega na casa do Hilário, tem uma mesa e a toalha de mesa, não tem toalha de mesa. São os playmats, os tapetinhos de Magic. E aí o cara... Só troquei o nome do Papa do Magic, mas enfim, em todo caso. O programa de hoje, eu já vi que tá diferente, né? O programa de hoje vai fazer um programa especial, então vamos falar um pouquinho sobre a primeira maratona de board games que a gente fez no curso de Jogos Digitais. A gente tá aqui na oficina de Jogos Digitais e essa maratona é, como o próprio nome diz, uma oportunidade dos estudantes e convidados, que foram convidados pelos estudantes, a jogarem, conhecerem e jogarem board games. Rodrigo, explica um pouquinho qual que era a intenção e como é que funcionou a brincadeira. Ok, foi uma atividade que a gente fez na disciplina de Game Design Aplicado, que eu sou professor dessa disciplina, e os alunos foram desafiados a estudarem alguns board games, alguns jogos de mesa modernos, e nós chamamos convidados, nós viemos aqui para a oficina de games da Chapecó, e os alunos ensinaram esses jogos para esses convidados e nós jogamos algumas partidas. Isso era uma avaliação, inclusive, da disciplina. A gente poderia dar uma prova, né? Inclusive, depois eu dei uma prova. Mas, e era sobre os jogos. O intuito era isso, era os alunos saberem como ensinar os jogos. Por que isso? Na disciplina de Game Design Aplicado, eu entendo que o game designer que vai ser formado nessa disciplina, né? Já que ele tem que escrever regras de jogos, nada mais justo que ele saiba entender como regras são escritas e saiba explicar da melhor forma um jogo e a estrutura de um jogo, um ciclo de um jogo, para pessoas que não conheciam os jogos. E é isso, foi uma atividade, depois a gente fala, né, no final. É um meio para um fim, né? Você precisa estudar regras, entender regras, traduzir regras, explicar para as pessoas, conseguir traduzir o que o jogo representa para as demais pessoas. Então, como é que funcionou? A gente fez a primeira maratona da seguinte forma. A gente optou nesse primeiro momento, né, o Rodrigo trabalhou junto com a turma, de fazer um madrugadão. Primeira maratona, ela virou à noite. Começou 9 horas, né? É, a gente começou a organizar aquilo pelas 9. E terminou 7h30 da manhã, um negócio assim. Poderia ir um pouco mais. Podia ir um pouco mais, mas é que o pessoal já estava desmaiando pelos cantos, brincadeira. E aí o que acontece? Determinados grupos assumiram alguns jogos e com os convidados explicaram eles, né? Os estudantes da turma do Rodrigo. Eles vão explicar agora para vocês que jogos que eles estavam usando e como que eles, como funcionam esses jogos para você conhecer um pouquinho do que foi a experiência. O que eu tenho que fazer? Fala. No dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse: filho, vem cá, passou a mão em meus cabelos, olhando meus olhos e começou a falar. Esse é o Masmorra de Dados, ele é um jogo brasileiro, feito com financiamento coletivo. Os autores são Daniel Alves, Eurico Neto e Patrick Matheus. O objetivo do jogo é ser o personagem com o maior nível. Você pode jogar com várias classes, desde... Olha aqui, cara, olha pra cá, ó. Rogue, ladino, paladino, padre, bruxo. Daí, ó. Olha pra cá e fala, cara. Não consegue. Sério? Não consegue, né? Não consegue, né? Você pode jogar com várias classes, ladrão, paladino, bruxo. Cada personagem tem poderes diferentes e você rola dados pra definir essas ações. Ação de movimento, ação de combate, ação de defesa, etc. Ao decorrer da partida, a masmorra vai sendo montada e vão aparecendo monstros, armadilhas. Quando você derrota um monstro, desarma a armadilha, você ganha experiência. No final do turno você pode manipular os monstros e jogá-los contra outros jogadores. Masmorra de Dados é um jogo muito divertido e é brasileiro. Nexus Ops é um jogo de batalha entre 2 a 4 jogadores criado pela Fantasy Flight Games. Os jogadores controlam uma facção com o objetivo de conquistar e explorar o minério de uma lua distante. Esse minério é o Rubion. Com esses Rubions, você desenvolve criaturas que vão de humanos a dragões. As batalhas acontecem por meio de dados, mas o objetivo principal é conquistar pontos de vitória, com as missões secretas. Uma coisa interessante desse jogo é que o tabuleiro é modular, ou seja, cada partida ele é feito de uma maneira diferente. Se você gosta do jogo de StarCraft de computador, você vai gostar muito desse jogo porque eles são muito parecidos. Mas fique ligado que também é um jogo oficial do StarCraft, de tabuleiro. Esse jogo é muito divertido, principalmente para quem gosta de muito combate. Errou!
Ele é muito interessante para... Ai, meu Deus, cara. Você falou duas coisas, agora eu me perdi. Vai. Esse jogo foi feito para quem gosta de batalhas entre jogadores. Ele é muito divertido, fácil de jogar, uma partida dura menos de 2 horas e ele pode substituir o War. Ótimo, pra mim tá bom. Pra mim tá ótimo. Esse aqui é o jogo Porto Rico. Ele... Cara, eu não sei o que falar. Levanta. Esse aqui é o jogo Porto Rico. Essa aqui tá na minha mão, que é a versão lançada recentemente pela Grow. Grow. Lançada pela Grow. BR Grow. Grow. Beleza, vamos lá. É a versão recentemente lançada pela Grow. Não, cara, você tá fazendo... Da Grow! Tu tá dando espaço pra falar Parece que depois. a frase não terminou, a frase tem que terminar. A frase tem que terminar, Giovanni. Lançada pela Grow. Grow, não Grow. Não, Que caralho? é lançada, ela... Esse aqui é o Puerto Rico. A versão que eu tenho na minha mão é a versão recentemente lançada pela Grow. Muita gente considera esse o melhor jogo de tabuleiro lançado em todos os tempos. Desde que esse jogo foi lançado, ele nunca deixou de ser um dos top games. Top board games? Que caralho? Top 5 Top 5 do Board Game Geek, que é o principal do Board Game Geek. Ok. que é o principal ranking de games do mundo. Ok. De jogos de tabuleiro do mundo, tá? Desde que foi lançado, ele nunca deixou de ser um dos top 5 games do Board Game Geek. Eu não tinha board game, pô! Desde que esse jogo foi lançado, ele não... Peraí, ele falou no meio. Começa de novo. Desde que ele foi lançado, ele nunca deixou... Desde que ele foi lançado... Oh, come on! Desde que ele foi lançado, ele nunca deixou de... Ele conseguiu. Ele não consegue. Não consegue, né? Ele não consegue. Não consegue. Ele nunca sabe. Não consegue, né? Só uma... Não consegue, né? Você não tava lá, não pode ser. Não, eu quero. Vai ser esse alemão pra lá. Vai ser esse alemão pra lá. Se alemão vermelho pra cá, tu bota preto e Não, branco. não, porque vai conseguir. Depois aí. Desde que ele foi lançado, ele nunca deixou de ser um dos top 5 games do site Board Game Geek, que é um dos melhores top do... Desde que ele foi lançado, ele nunca deixou de ser um dos top 5 do Board Game Geek. O Board Game Geek é o principal site de jogos de tabuleiro do mundo. Esse é um jogo onde os participantes protagonizam colonizadores na ilha de Porto Rico. O objetivo do jogo é ganhar pontos de vitória por meio de construções e mandando produtos para a metrópole. De colonizadores, produtores, construtores, capitães, capitães. Durante o jogo, os participantes assumem papéis como colonizadores, construtores, capitães, para estar gerenciando os recursos que a ilha tem. É um jogo estilo Euro e os jogadores não têm muito conflito entre si. E o objetivo do jogo é gerenciar os recursos e os trabalhadores. Vocês gostam do jogo? Vocês acham que o jogo é legal? Hã? Mais ou menos. No começo do jogo ele parece ser meio chato de jogar, mas depois que tu pega o jeito ele começa a ficar divertido. Ele é um jogo que vale a pena conhecer, pois quando comparado a outros games do estilo, ele compensa o investimento. Ok, pronto, tá bom. Boa jogo. A Pós-Uno Chapecó tem mais de 30 cursos que vão impulsionar sua carreira. Estão com inscrições abertas. Pós em Contabilidade aplicada ao setor público. Pós em Engenharia de Avaliações e Perícias. Pós em Jornalismo e Convergência Midiática. Aproveite e acompanhe o mercado com professores que são referência na área e com conteúdos que vão somar na sua experiência. Pós-Uno Chapecó. Acesse unochapecó.edu.br/pós e saiba mais. Ah, cara, tu me judiou aqui, cara. Tô com 4 de vida só. E não vai lá. Vamos deixar aqui. Que não vai. Mas eu botei encher de etapa. Que isso? Já são 4. Ó, ganhou uma vida e 4 piabas do Nordeste.
Uau! Foi duro o golpe. Foi duro o golpe, né? Tóquio, para explicar rapidamente, vocês viram aí os estudantes explicando, King of Tokyo é um jogo de monstros que no Japão querem entrar em Tóquio e querem ser os mais famosos monstros lá. A gente não teve King of Tokyo aquele dia. Não teve, mas a gente tá jogando aqui. A gente tá jogando aqui o King of Tokyo, que numa próxima maratona será incluído. Com né? certeza. Mas King of Tokyo é um jogo muito legal, altamente recomendado. Então, sobre a experiência, assim, eu tive a oportunidade de jogar em 2 mesas, assim, para avaliar os estudantes. Eu conheci aí o Masmorra de Dados e o Nexus Ops. O que eu achei dos jogos, assim, da experiência deles? O Masmorra eu achei um jogo extremamente gostoso de jogar, ele é simples, é brasileiro. Brasileiro. Ele tem uma dinâmica muito interessante, ele, para quem joga RPG, D&D, essas coisas, ele é muito familiar, porque cada dado é um monstro, um personagem, e você vai montando o jogo a cada vez que você vai abrindo o cenário, disputando com outros personagens. Chegou a jogar o Masmorra? Eu ainda não joguei. Não, eu joguei só o Nexus Ops contigo, na mesma mesa que tu. Foi bem interessante, eu ganhei, por sinal, quero deixar claro. O Masmorra tu nem perdeu ainda nenhuma partida. Eu não perdi, a terceira partida que eu jogo do Masmorra eu ganhei todas elas. The guy's good, you know, this, like, you can't argue. Destino. Sei lá, os destino, os dados, né, os dados. Sorte no jogo. Né. Eu joguei o Nexus Ops, né, o Nexus Ops também achei bem legal a dinâmica, você joga com miniaturas pequenas, e é como, ele lembra bastante StarCraft. Quando eu comecei a jogar, você que joga jogos digitais, ou já jogou o tabuleiro StarCraft, lembra bastante. São raças alienígenas com características diferentes, e você quer dominar territórios, né. Jogamos em 4 jogadores, foi bem divertido também, bem legal. Como já tava meio tarde, né? Talvez por isso eu não tenha ido muito bem no jogo. E também porque eu quis incutir um pouco de caos no jogo. A gente tava avaliando os alunos, então eu precisava criar situações que causassem dúvida, que causassem problemas. Fui muito maluco, invadi o território do Hilário sem nenhuma necessidade, só pra provocar ele. Foi bem divertido. Essa coisa da experiência dos board games pra depois transformar em digitais ou vice-versa, né? Essa questão da transição, né? Um bom jogo de board game vira um digital ou vice-versa. Qual que é a tradução que se faz desse tipo de experiência? Eu chamo isso de remediação. Como você remedia, né? Tirar do meio de uma mídia e levar para outra. É bem interessante, cara. Dá para fazer muita coisa. Eu costumo dizer que não tem como você chegar ao digital sem passar de alguma maneira pelo físico. Nem que seja desenhar alguma coisa, né? E eu sou o tipo de game designer que gosta de ter o jogo jogável em papel, em dadinhos, em peças, antes de sair programando, pra gente poder ter alguma experiência nele. Sim. Muitas vezes isso não é possível, né? A correria do dia a dia, do trabalho é meio esquisito. E o contrário também pode ser interessante. Você pode pegar um jogo digital e tentar entender as mecânicas dele e o que de principal tem nele, o que é básico nele. Por exemplo, tem o Doom, que é um first person shooter, tem uma versão dele de tabuleiro. Gears of War tem versão de tabuleiro, BioShock tem versão de tabuleiro. O próprio StarCraft, que o Nexus Ops era considerado StarCraft, o próprio StarCraft tem sua versão de tabuleiro. E elas realmente passam um pouco do feeling do jogo, porque o jogo ele vai... Claro que um jogo de tiro em primeira pessoa é muito difícil você ter a sensação de primeira pessoa, mas você vai ter o personagem caminhando por um cenário, dando tiro com armas e coisas assim. Inclusive, esse semestre a gente até prototipou alguma coisa de jogo de tiro em primeira pessoa para board game. O que eu gostei bastante da experiência, além dessa remediação que o Rodrigo fala, é o fato de você se envolver com o jogo, você se envolver com a mecânica dele e tornar aquele teu universo, né? A imersão que o board game te pede quando você conhece o sistema de regras, que é mais como, assim como o jogo digital, você está dentro daquele sistema de regras, dependendo do tipo do jogo, é ação, é stealth, é RPG, é puzzle. E essa imersão é muito interessante e uma das coisas mais legais que talvez o jogo digital eles vem procurando alcançar, que é a sociabilidade, que é as relações, né? As relações dentro daquele micro-universo, as disputas, né? Nos 2 jogos tem essa coisa da disputa, a provocação, a coisa da influência dentro do jogo, não faz aqui, quem não faça ali, né? Essa coisa da disputa eu acho sensacional e a experiência foi muito rica nesse sentido. Quantas pessoas mais ou menos a gente teve nessa primeira maratona? Nós tivemos 8 alunos cuidando das mesas, eu incomodando os alunos. E isso que o professor faz, tá? Você fica perguntando o que ele faz, mas a gente fica incomodando os alunos. E mais 11 convidados. E entre esses convidados nós tínhamos estudantes de outros cursos, que não jogos digitais, estudantes do próprio curso de jogos digitais. Não sei. Tivemos diretor de setor, tivemos professores, pesquisadores. Foi bem legal, bem diversificado o público, mulheres, homens, várias idades, foi bem divertido. E o feedback foi positivo. Eu acho que foi positivo.
E se o coordenador do curso deixar, não sei se a gente pode dar essa informação, mas se ele deixar, nós vamos fazer mais. Com certeza nós vamos fazer mais, assim como faremos maratonas de jogos digitais também. Se você ficou com alguma dúvida, esse foi um causando especial que a gente falou um pouquinho sobre as primeiras maratonas. Se você quer se candidatar à próxima maratona, deixa aí o seu comentário, né? Pode mandar um e-mail para os jogosdigitais@chapecó.edu.br que a gente vai te chamar para a próxima experiência, para você conhecer um pouquinho sobre o que sobre o que são board games e sobre o que de repente você vai trabalhar no curso de jogos digitais. É isso, né? E não precisa ter jogado nenhum jogo antes, é só vir aqui. Exatamente. Não precisa conhecer nada, nem saber como é que era o jogo antes, ok? Valeu, até a próxima!